caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Boa tarde para vocês, ouvintes. São 18 horas e começa agora o seu programa informativo da Rádio Facom, lançando a seguinte pergunta: como era o trabalho do jornalista na época da ditadura em comparação com o jornalismo atual? O jornalista e professor José Luiz Ribeiro conta um pouco para a gente de como foi a sua experiência na época. A gente usava literatura, eu fazia cadernos, por exemplo, que usava, por exemplo, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Eles não podiam falar que a Cecília Meirelles era coisa. E ela estava falando. O que acontecia é que as pessoas entendiam a mensagem subliminar. Sim. Agora as pessoas não entendem. Segundo José Luiz, o modo como o jornalista apurava sua matéria na década de 60 era bem diferente da atual apuração. Hoje, com a internet, a maioria dos jornalistas utiliza informações já prontas e não se preocupa em verificá-las. Hoje, com a internet, a pessoa faz Ctrl+V, Ctrl+C. Tá entendendo? Eu fico pensando que, por exemplo, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, foi tudo numa máquina. Errava e tinha que rebater tudo de novo. Hoje é uma sopa, já o doutorado eu já fiz no computador. Então, eu peguei as entrevistas todas, joguei no canto, aí pegava, Ctrl+C, Ctrl+V, riscava de vermelho para poder não usar de novo aquilo ali e fui embora. Então, houve uma coisa que facilitou, mas houve uma coisa que tornou as pessoas mais preguiçosas. O jornalismo hoje, não sei se vocês percebem, é muito preguiçoso, é muito em cima. O jornalista hoje não tem lastro. Os cursos foram se tornando cada vez menos qualitativos. Você não tem mais o que tinha, vamos supor, quando eu fui coordenador de curso, você tinha 4 literaturas. Você tinha 2 literaturas brasileiras, teoria literária. José Luiz conta para a gente também como é o jornalismo atualmente e se ainda existe a censura. Ele agora é mais burocrático e mais preguiçoso. Porque ele agora pode falar tudo. Eu acho que depende, porque o jornalista às vezes se autocensura, porque quando ele está trabalhando, ele não quer perder. Porque pensa bem, a nossa profissão de jornalismo é a profissão que é andar no fio da navalha. Você vai de editor-chefe de um jornal a nada no dia seguinte, você vai ter que ficar vendendo apartamento, etc. e tal, porque você perdeu. A equipe da Rádio Facom conversou também com Luiz Antônio Sansão, que participou do movimento estudantil na época da ditadura e disse que os grandes empresários do mundo da mídia apoiaram o golpe de 64. De modo geral, a imprensa apoiou o golpe de 64. Né? Se você for olhar bem, você vai notar que o golpe de 64 não é um golpe só militar, não. Ele é um golpe militar com a participação ativa de empresários e da imprensa. Entendeu? Não empresários, grandes empresários da época, todos eles apoiaram o golpe. Como parte da Igreja Católica também. Né? Você tinha jornais combativos, através de seus jornalistas. Tá? Ira participou ativamente, não como jornalista, mas ele era jornalista do Jornal do Brasil, entendeu? Você teve vários casos, várias prisões de jornalistas combativos, mas a imprensa, a grande imprensa, ela foi cooptada e participou do esquema do golpe. Claro que você tem sempre exceções. Eu não sei, por exemplo, a intelectualidade, de modo geral, se colocava contra a ditadura. A verdade é que a censura sempre vai existir. Se no período da ditadura era o governo que censurava a atividade jornalística, atualmente a maioria dos jornalistas se autocensuram, com medo do conflito de interesses que acontece entre a vontade dos seus superiores e a exposição da verdade. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas,